Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma notícia muito importante do setor exportador brasileiro. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão de 40% das tarifas de importação sobre os produtos agrícolas brasileiros. A gente vai analisar um pouco como do ponto de vista econômico mesmo, particularmente do contexto do comércio internacional e principalmente da balança comercial. Vamos fazer uma análise política comercial e as consequências para a competitividade da balança comercial no Brasil. O que isso gerou? O que significa a suspensão da tarifa? Bom, para entender isso, a gente precisa entender o papel da tarifa no comércio internacional. Então, o que quer dizer a tarifação no comércio internacional? O produto brasileiro sai do Brasil e tem uma tarifa para entrar nos Estados Unidos. Esses impostos são aplicados entrar naquele determinado país. Normalmente quem faz muito isso são os europeus, né? Porque eles protegem, eles conseguem proteger melhor a sua economia e os seus produtores quando eles aplicam as tarifas a produtos brasileiros. Então, esse produto ele fica mais caro para os compradores domésticos, no caso dos Estados Unidos, e ele funciona como uma barreira comercial mesmo. O custo aumenta e você prioriza consumir produtos da sua própria economia ao invés de produtos externos. Qual é o efeito imediato da isenção da tarifa, né? Você tirar essa tarifa. Bom, esses produtos eles se tornam mais baratos no mercado de destino, no caso nos Estados Unidos. Mas com a tarifa, como ficaria? A gente tem um preço final, que vai ser composto pelo preço de exportação, os custos, normalmente, do produto, e a tarifa. Então ele fica muito mais caro para o consumidor estadunidense, no caso, né? Quando você tira essa tarifação, o preço final, normalmente, ele é reduzido. Então, com a suspensão dessa tarifa, uma parcela muito significativa do custo é eliminada. E aí a gente tem uma redução para o comprador americano. Esse nosso produto, portanto, ele se torna mais competitivo. Então, impulsiona a demanda. Então, a gente está vendo aqui no quadro um gráfico de preço versus quantidade, né? E a gente tem um deslocamento da curva de demanda, de D1 para D2. É um deslocamento positivo. Então, essa redução ela tem um efeito direto na competitividade desse produto, porque eu torno ele mais barato no mercado, eu torno ele mais competitivo para que aqueles consumidores dos Estados Unidos, no caso, consumam ele. Para o nosso vendedor, né, para o produtor rural, ele tem duas questões. Ele pode aumentar a competitividade ou ele pode aumentar margens de lucro. Ele mantém um preço um pouco mais alto e ele consegue aumentar ali a margem de lucro dele. Ou ele diminui essa margem de lucro, mas ele torna o produto dele mais competitivo no mercado externo, como a gente havia dito anteriormente. E qual é o impacto na balança comercial? Lembrando que a balança comercial positiva no Brasil é muito por conta de commodities. A nossa economia é extremamente primarizada. Se a gente for pensar em empresas que exportam alta tecnologia, a gente pode pensar em WEG, Petro ou Embraer, para aviões, mas normalmente a gente não exporta tecnologia, a gente exporta commodities, que são os nossos produtos mais primarizados, que vão ser soja, produtos rurais, né? Então a gente acaba exportando mais a base da cadeia. Qual que é o principal impacto? Quando tem um maior volume de vendas externas, isso gera uma entrada adicional de divisas. Então, isso vai melhorar o saldo comercial da nossa balança comercial. Então, a gente vai melhorar o nosso saldo comercial. E isso contribui objetivamente, diretamente, para um aumento de reservas internacionais. A gente só consegue fazer reservas internacionais a partir de uma entrada adicional de divisas na nossa economia. E qual é o mecanismo dessa política comercial, né? Então, eu tenho a suspensão de tarifas de 40%, eu vou ter uma redução no custo final. A reação do mercado é aumentar a competitividade da demanda
E o nosso resultado é um aumento do volume de exportações em até 2 bilhões de dólares aqui no Brasil. Qual é o impacto macro? É a melhora da balança de pagamentos. Então, esse aumento de exportação, ele é crucial para o Brasil, principalmente para a gente conseguir manter as nossas reservas, principalmente para a gente conseguir fazer mais reserva, né? Então, essa redução de barreira, ela vai criar condições mais favoráveis para que os brasileiros ampliem as suas vendas externas. O resultado positivo, ela vem exatamente dessa diferença entre as exportações e a importação. A gente tem um aumento de competitividade e a gente tem um aumento de volume de exportação. É lógico que, à medida que os Estados Unidos impõem uma tributação para o nosso produto, o nosso produto ele fica muito mais barato para o resto do mundo. Eu tenho uma oferta maior daquele produto disponível para o resto do mundo, portanto ele fica mais barato. Mas, normalmente, alguns produtos são feitos para determinados países, para determinadas demandas específicas. Então, o suco de laranja que vai para os Estados Unidos, ele não é substituível facilmente. Eu não consigo substituir aquela safra, eu não consigo parar de produzir aquele suco de laranja, por exemplo, para produzir soja ou para produzir outra cultura. Então, rapidamente, às vezes, aquele produtor do suco de laranja, ele já colheu todas aquelas laranjas, ele já plantou mais laranjas e aí vieram as tarifas, né, de importação. E ele não tem como mudar isso. Então, como a cadeia de produção, ela demora, ela tem um tempo de maturação, eu tenho que entender que o meu produto não vai ser substituível facilmente. Eu não paro de produzir mouse e vou produzir relógio. Não é tão simples assim. Demora muito tempo. No caso do Brasil, é crucial essa redução das barreiras tarifárias. Se você gosta desse assunto, se você quer entender um pouco mais e um pouco melhor sobre como funcionam tarifas comerciais ou sobre competitividade de exportações, por exemplo, deixe sugestões aqui no comentário para que eu possa ler e interagir com vocês, para que eu possa trazer mais conteúdo do jeito que vocês gostam. Muito obrigada por assistir, não esqueça de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!